Boa noite, família Save. Você tá feliz, amor? Te amo. Faltou o beijo, calma aí. Oi, irmão, beijar antes dele descer não é mito não, tá? Mas, voltando ao assunto, né? Boa noite, vocês estão felizes? Eu fico muito feliz de poder estar na casa do Senhor em plena quinta-feira, celebrando o nome dEle. Irmãos, Ele não precisa dar nada pra gente, porque tudo que Ele nos deu, só no dia de hoje é o suficiente para agradecer. Já parou para analisar? Você acordou, você está vivo, você não está no hospital, você não está internado, você não... Irmão, é tempo de você abrir sua boca, levantar sua mão, celebrar mesmo, sabe? Estamos chegando a mais um final de ano, irmão. Tem pessoas que não acordaram no dia de hoje, você está vivo. Por isso eu não tem como eu não enfatizar aquilo que Deus está fazendo, porque foi uma palavra liberada para esses 3 meses. E nós meditamos muito na vida de Moisés. Não sei se você consegue se lembrar disso. E nesses 3 meses foram liberadas palavras aonde foi profetizado que a filha de Faraó iria se levantar, destravar. E Deus está selando essa palavra com tantos testemunhos que se eu chamasse todo mundo para vir falar, não caberia no altar. Muitas pessoas comprando seus apartamentos, comprando casa, irmão. Que a filha de Faraó só falou assim, ó, vai lá, paga como você pode, entre e vai. Patrocinadores. O Senhor levantando homens e mulheres abençoadores. Na minha visão, eu entrei um pouquinho atrasado na hora do louvor. Ali agradecendo a Deus porque estava lá na sala uma pessoa dizendo, pastora, obrigado meu filho. Não tinha como a gente comprar esse apartamento. Eu fui lá sem dinheiro, sem preço. E conquistei algo extraordinário. Portas de emprego sendo abertas, aonde ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Irmão, a única coisa que eu tenho para te falar é uma só. Ainda é 30 de novembro. Não, você não entendeu. Meu relógio está dizendo aqui hoje que ainda é dia 30. Para Deus, Ele pode fazer qualquer coisa em segundos e em minutos. Deus vai continuar fazendo? Vai, mas é uma palavra para quem creu nesse tempo. Eu creio que nessa noite ainda vai acontecer uma explosão de milagres. Porque nós vamos nos preparar para a pesca milagrosa. Vira para o seu irmão e fala, prepara as suas redes, porque haverá uma pesca milagrosa. Observe como Deus faz, que o pastor também recebeu uma ligação dizendo, pastor, inacreditavelmente, algo que demora muito, segunda-feira você vai estar pegando o documento da igreja dizendo que o espaço é da Save the Nations. Isso é o que Deus está fazendo, irmão. Deus está fazendo muita coisa. Não perca as suas expectativas, não. Faça parte. Faça parte. Entenda o movimento do céu que Ele está fazendo nessa região. Mas para isso nós vamos precisar aprender algumas coisas nessa noite. Porque o Senhor está querendo nos preparar para a pesca milagrosa ainda esse ano. E nada melhor do que a gente iniciar falando de alguém muito especial que largou tudo e decidiu seguir a Jesus. É esse mesmo. Esse homem ousado que decidiu sair do barco e andar sobre as águas. É esse também que você já sabe a história, que foi peneirado pelo diabo. E quando ele é passado na peneira, depois de abandonar suas práticas, seguir a Jesus, o processo na vida dele continuou. E Jesus fala para ele,
eu oro por você para que a sua fé não se abale, Pedro, porque você vai ser peneirado. E quando você é peneirado, você descobre quem você é. Você já viu que numa construção você joga areia e começa aquele chacoalhar para ver aquelas pedrinhas que não podem entrar na construção. E Jesus fala para ele, você vai precisar ter fé para não se desviar. Porque é a hora que você descobre quem de fato você é, seus pontos cegos, seus lugares escuros. Gente, Pedro foi aquele que teve a revelação de quem Cristo é. Mas foi o mesmo que ouviu de Jesus dizer, arreda-te de mim, Satanás. Mas Pedro precisou viver uma experiência muito sobrenatural antes dele viver esses processos. Primeiro, Pedro precisou entender muitas coisas em relação à habilidade que ele tinha. Pedro era um pescador, mas no dia da pesca milagrosa, Pedro foi completamente frustrado. Ele foi aquele que voltou com o barco para o raso, começou a ter um processo de frustração muito grande, aonde já se viu um pescador não trazer peixe. Eu não sei, mas se vocês conseguem assistir, ter tempo de assistir outros canais, mas os poucos que eu vejo, tem o que eu assisto junto com o meu marido e eu analiso um programa lá que é muito forte, que me remete aos pescadores, que é eles pescando caranguejo. É um programa americano aí. E eles precisam pescar para ter o salário anual. Então eles pescam, eles voltam com $1 milhão para dividir com todos os trabalhadores dentro do barco, dentro do navio, dentro daquilo que eles estão indo trabalhar. E à medida que eles puxam aquelas redes, aquelas grades e não vem nada, eles pensam, como eu vou sustentar a minha família? Eles vão para um propósito, e eu imagino Pedro, mesmo com o seu barquinho, ele sempre saía com um propósito, e naquela noite ele foi completamente frustrado. Ele voltou sem nada, e a partir daí que eu quero começar a conversar com você, o quão importante é a gente se preparar para o milagre que Deus fará. Porque todos nós chegamos aqui com o nosso barquinho, e eu vou te falar, irmão, você tem um barquinho. O barquinho que cabe você e mais um que cabe sua casa. E como nós vamos lidar daqui para frente, diante de tanta coisa que Deus vai fazer, se eu não estiver preparado para receber? Porque você sabe que o que afunda uma navegação é exatamente o buraquinho que permite que a água entre. Como eu vou sustentar o que Deus quer fazer, se eu percebo na palavra, e nós vamos ler, que a minha rede rasga, que a minha rede arrebenta? Como eu quero tanto, eu quero muito que Deus derrame. Você já viu pessoas que recebem o derramar de Deus, dizendo, eu quero um casamento, e se desvia. Eu quero uma casa, e abandona Deus. Eu quero um carro, e se perde. Vocês já perceberam? Porque não está preparado para viver uma pesca milagrosa. E Pedro vai viver coisas grandes com Jesus, mas ele precisa viver o grande milagre naquilo que ele tinha habilidade. O que Deus está querendo fazer na minha vida e na sua hoje? Está querendo nos preparar, afiar a gente, pegar as nossas ferramentas e chacoalhar a gente dizendo o seguinte, eu vou fazer, mas você está tendo capacidade de aguentar o que eu vou derramar? Você quer muito, quer mesmo, mas até que ponto você está disposto a ouvir os meus conselhos, a ouvir a minha exortação, a ouvir o meu esticar? Porque Pedro teve ousadia para poder ouvir de Deus. Então vamos lá junto comigo, abre comigo sua Bíblia, Lucas 5, do 1 a 11, para que a gente possa ter tempo. A palavra diz, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré.
e viu estar 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entretanto, num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que os afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar Simão a Pedro, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. A gente sempre fala dessa passagem, de fato é um momento de prosperidade muito grande na vida de Pedro, porque Pedro nunca tinha tido uma pesca relacionada à área do trabalho dele tão grande. E quando você para olhar por essa ótica, é algo muito extraordinário, e a gente deve profetizar mesmo. Eu creio que seus barcos estarão cheios a ponto de dar o próximo. Eu declaro isso, eu acredito nisso. Mas a palavra, ela se revela todos os dias, né? Ela se renova a tal ponto de nos mostrar coisas aonde às vezes não conseguimos ver. E essa palavra saltou muito aos meus olhos por uma outra ótica, e é baseado nisso que eu quero ministrar ao seu coração. Quando você para poder analisar Pedro, ele estava passando por um processo de frustração muito grande. Nós estávamos olhando Pedro ali vivendo um milagre, quando ele joga as redes. Quando Jesus entra no caminho dele, algo extraordinário acontece, mas antes ele estava completamente frustrado. Me parece muito familiar com a gente, né? Quando nós estamos sem Deus, você pode ter uma habilidade perfeita, mas você sempre vive frustrado. Parece que nada casa, parece que nada bate, parece que nada te satisfaz. E quando Jesus ele entra na sua vida, você percebe que você vive o milagre, mas muito mais que viver um milagre é você querer, ter o desejo de ser um condutor de milagres também. E é isso que Jesus faz com Pedro. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, você agora está frustrado, será bem sucedido na pesca, mas mais do que você vê meus milagres, o que você acha de ser um milagre? Que é quando Jesus faz o convite a Pedro para largar tudo e seguir. É entendendo que aquilo não era tudo que ele poderia ter. Jesus estava mostrando para ele: Pedro, é algo muito bom que você viveu, mas acho que não é suficiente. Você vai precisar agora sair dessa frustração que você tem, porque você pesca muito hoje, mas amanhã pode voltar a não pescar de novo. Mas se você for comigo, a sua pesca não vai acabar, a sua ótica agora mudou, você vai continuar pescando, mas você vai ser pescador de homens. Você percebe como Deus ele tira a gente da visão de só querer o milagre? Porque às vezes nós só queríamos o milagre. Só que chega uma hora que não é sobre o milagre, é sobre a gente ser o condutor do milagre. É sobre a gente proporcionar o milagre através da vida de Jesus. Isso é uma metanoia. Isso é uma transformação de mentalidade. Aonde você carrega ao ponto de começar a proporcionar o milagre para outras pessoas, porque Jesus já chegou na sua vida.
aí, quando nós começamos a observar, a nossa vida não funciona muito assim. Se você continuar lendo a passagem, você observa que Pedro, logo depois, volta às práticas velhas, às velhas práticas, às práticas antigas, que também é muito parecido e muito relacionado a nós. Quantos de nós não tivemos uma experiência milagrosa com Jesus, mas parece que de repente voltamos para os vícios, voltamos para os maus hábitos. Chega uma hora que parece que Jesus se afastou de nós. Imagina um homem que descobre por Jesus que ele o negaria. E isso me parece muito a mim e a você. Nós negamos a Jesus todos os dias, quando fazemos a nossa própria vontade, quando fazemos o nosso querer. Facilmente nos perdemos da visão que Jesus tem para o nosso propósito. E é por isso que Pedro, na maioria da sua caminhada, já não mais Simão Pedro, estava a ponto de se perder de Jesus como se perdeu. Por quê? Porque no nosso processo nós precisamos entender que existe um algo a mais, existe um plus. Qual é o plus? É a preparação. Você não consegue chegar em níveis altíssimos sem preparação. Irmãos, nós precisamos elevar o nosso nível de maturidade para entender que o teu querer não vai te levar a lugar nenhum. Não tem como você querer sustentar uma pesca milagrosa sem preparação. Não tem como você querer fazer coisas grandiosas se você não quer aprender. Jesus está nos chamando para um tempo muito especial para 2024. Eu acredito que existe algo que está se rompendo, onde viveremos algo grandioso, mas pagaremos um preço para que isso aconteça. É um preço de renúncia, é um preço de querer sentar, aprender. Porque não adianta eu querer estar aqui e não querer buscar Deus. Se torna uma mentira. Não adianta, e isso eu falei até no grupo das intercessoras, na reunião que tivemos. Eu falei, eu não posso interceder por alguém que antes eu não seja. O louvor não pode ministrar algo que não queime neles. Você percebe que nenhum lugar nos encobre. Quando Jesus nos chama, Ele acende a luz, pá! E parece que você começa a ficar transparente. É perceptível se você quer, se você não quer. É perceptível se você se controla ou não se controla. Jesus começa a entrar na vida de Pedro e começa a perceber, cara, não era para você ter cortado a orelha. Deixa eu colar, pá. Por isso nós precisamos de preparação. Irmão, deixa eu falar algo para você, chegar no topo é fácil. Só que não esqueça que a queda também é absurdamente trágica. É por isso que muitas pessoas querem subir, mas elas não se preocupam em se manter bem. Elas não querem viver o processo. É sempre um caminho mais curto. Eu costumo falar que a nossa vida é como subir uma ladeira. Se você não tiver o controle, você vai descer mesmo. Só que é uma subida, você também não para de crescer. Você também não para de se esforçar. Você também não para de se sacrificar. Então, vamos juntos começar a esmiuçar essa palavra, porque ela tem muito a falar para mim e para você nessa noite. Como me preparar para a minha pesca milagrosa? Alguém aqui quer viver uma pesca milagrosa? É hipocrisia a gente falar que não quer viver, porque a gente tem o desejo de viver, participar, tá no meio das coisas que Deus está fazendo, é assim ou não é? Mas como me preparar? A primeira coisa que eu preciso entender, está lá no versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Deixa eu falar algo para você, meu irmão e minha irmã. Não tem como viver uma pesca milagrosa se você não aprende a lavar as suas redes diariamente. Eu nunca vi um pescador voltar a alto mar sem antes esvaziar as sujeiras que ficaram na rede. É impossível viver um milagre com as redes sujas. E isso exige muito de nós, irmão. Isso aqui significa desvincular do que aconteceu ontem.
Já parou para analisar que a frustração dele não foi com pessoas, foi com as próprias mãos dele, foi com o serviço dele? Ele estava frustrado por conta de não ter pescado nada na madrugada. Será que não estamos agarrados ao ontem? Será que não estamos vinculados a coisas desnecessárias? Irmão, não tem jeito. Se você não limpa as suas redes, você não consegue fazer pesca nenhuma. Nem pesca básica e nem pesca milagrosa. Jesus não pode fazer nada em você enquanto você não estiver disposto a se desfazer. Mas nós queremos ficar indo ao mar. Eu preciso fazer algo. Eu preciso mostrar que eu estou fazendo, mas a sua rede está suja. Sabe por quê? Quando você abre a boca, você mostra quem de fato você é. Você mostra se você está livre, você mostra se você está amarrado. As suas atitudes mostram de fato como está o seu coração. A gente não consegue enganar Deus. É por isso que entramos em crise. É por isso que falamos, eu não pesco nada. Nada na minha vida acontece. Parece que eu não consigo romper. Pegue as suas redes. Lave as suas redes. Como lavamos a nossa rede? De diversas formas, irmãos. Eu não estou querendo falar só lavar as suas redes em relação a orar, jejum e palavra. Mas vamos tentar trazer para o natural. Eu preciso lavar as redes estudando. Eu preciso lavar as redes crescendo. Eu preciso lavar as redes amadurecendo, me aprofundando, buscando me amadurecer naquilo que o Senhor me confiou. Uma das coisas que eu falo para o Ministério de Louvor é impossível você louvar na igreja e não conseguir acordar e botar um louvor para ouvir. É impossível ser chamado para Deus para algo e não mergulhar naquilo que Ele me chama. A gente quer fazer. A gente quer colocar o espiritual em tudo, como se Deus tivesse que arcar com tudo. Pedro, ele olha para aquilo que ele mais sabe fazer e viu que ficou frustrado. Irmão, se Pedro sabia fazer algo e ficou frustrado, imagina você. Você pode ter diploma, mas Deus quer especialização. Deus está te chamando, é pós agora é MBA. Você está fazendo um exercício, agora é mais, agora eu quero que você comece a secar mesmo. Irmão, só preste atenção. A gente quer colocar tudo espiritual, só que o que fazemos na terra é com o nosso corpo natural. Então, se eu não estou bem fisicamente, eu não faço nada espiritualmente. Deus está chamando muitas pessoas para organizar sua casa. Olha para dentro do seu guarda-roupa. Está na hora de você olhar para de fato começar a viver algo milagroso. Está na hora de tirar fotos antigas, com laços errados, colocar para fora. Só que enquanto suas redes estiverem sujas, nada acontece. Você pode falar, mas Deus tem misericórdia, ok. Mas o Senhor não nos chamou para viver em misericórdia, Ele nos chamou para viver pela graça. Não é fazer através da sua vida porque não tem ninguém, não tem jeito. Irmão, Deus não nos chamou para poder sermos usados porque não tem ninguém. Deus nos chamou no meio de pessoas mesmo para ser levantado como alguém santo, como alguém disposto, como alguém curado, como alguém transformado. Chegou a hora de querermos algo a mais, por isso entraremos no novo ano. Existe algo muito especial que está por vir. Mas será que estou me preparando para isso? Eu estava conversando com meus filhos esses dias e eu sempre falo com eles, seja excelente naquilo que vocês fazem. Seja excelente naquilo que vocês fazem. Irmãos, o Senhor está te chamando para a excelência. Uma louça que eu ensino a minha filha a lavar, eu ensino ela a guardar. Pastora, mas isso é algo tão bobo, mas se você for fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito.
Se você valorizar as pequenas coisas que Deus está querendo trabalhar em você, Ele vai te colocar sobre o muito, porque você já está ficando preparado. Pega na mão dessa linda pessoa que está do seu lado e fala: é tempo de viver uma metanoia diariamente. Você já parou para observar que talvez o ministério que o Senhor confiou na sua mão pode estar funcionando muito bem, mas para o ano que vem não será mais essas ferramentas? O que faremos? Precisamos abrir a nossa mentalidade. Precisamos querer viver um novo. Não tem como Deus fazer nada enquanto você não soltar o que você tem. Enquanto você não soltar o seu saber. Jesus estava perguntando a Pedro: é mesmo, Simão? Eu vi que você não pescou nada. Porque enquanto você sabe muito, Deus não pode fazer o sobrenatural. As pessoas estão cheias de saber. Eu sei, mas o Senhor está perguntando: eu não quero que você saiba. Eu quero que você desconstrua tudo que te ensinaram para viver algo extraordinário. O seu saber atrapalha a Deus. O seu saber demais está atrapalhando a sua pesca milagrosa. Eu acredito que Pedro deve ter vivido algo simplesmente extraordinário. Porque imagina, para chegar ao ponto de pedir ajuda, é porque o barco deles estava a ponto de afundar. Observa que o problema nunca será Deus. Jesus estava mostrando: Pedro, o problema nunca será eu. O problema será a sua capacidade de suportar aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho para derramar na sua vida. Segundo, como me preparar para a minha pesca milagrosa? Eu preciso ter ousadia de me entregar completamente. Olha que interessante que o Senhor não quer que você entregue o que você faz. O Senhor quer que você entregue você completamente a Ele. Quando Pedro olha para ele, Pedro para analisar e diz: eu não tenho muita coisa, mas tudo que eu tenho é o meu barquinho. Quantos não chegaram nessa noite dizendo: pastor, eu não tenho nada para dar para Jesus, mas você já é tudo o que Ele precisa. O seu barquinho que te fez chegar até hoje aqui, imagina como se as ruas fossem um rio e aqui fosse a nossa parada, cada um veio remando com o seu barquinho. Você não precisa de muita coisa, mas o seu barco já é tudo o que ele precisa. Domingo, nós vamos falar: quebre os mitos que te fazem sofrer em relação à ansiedade. Irmão, se você entregou para Deus, não puxa da mão dele. Pedro poderia falar: Jesus, eu vou te emprestar o meu barquinho, mas volta depois de 1 hora, tá bom? Porque eu tenho que sair para trabalhar. Não, a palavra diz que Pedro entregou tudo, entregou o barco para Jesus. Isso significa que aquilo que traz frustração na sua mão, para Jesus Ele fala para multidões. Não, você não entendeu. Aquilo que você carrega, que diz: eu não quero nem mais tocar no assunto disso. Isso já me frustrou tanto. Para Jesus Ele pede o seu barquinho e vai falar a multidões. Ele vai para um lugar e utilizar aquilo que você despreza. Ei, deixa eu falar algo para você. Isso significa que após uma madrugada de pesca frustrante, Jesus pede aquilo que representava a sua maior frustração. Você já ouviu falar de Charles Spurgeon? É um dos livros que eu mais leio na minha vida. É uma literatura muito difícil. Eu preciso ler com o dicionário. Mas quando você entende quem ele é, você percebe por que ele se tornou príncipe dos sermões. Porque em uma ministração que ele estava, ele diz que pregou tão mal, que ele desceu chorando. E veio uma irmã e disse: Charles,
Você está chorando de emoção pelo aquilo que Deus fez, né? E ele olhou para dentro dele e disse: se ela soubesse como eu preguei mal. E ali em diante ele começou a entender algo. Aquilo que tenta me parar, que para mim é uma frustração, Deus ele pega aquilo que é uma frustração para falar a multidões. Sabe quem Charles Spurgeon é? Busque os livros dele. Ele se tornou o príncipe dos sermões. Cada ministração que ele ia, com a sua incapacidade, Deus fazia algo sobrenatural, a ponto de multidões estarem ao redor dele, e ele pregando, falando da palavra, para que hoje eu estivesse aqui falando dele. Deixa eu dizer algo para você. Aquilo que para você é muito mínimo, aquilo que para você parece que não é nada, Jesus está dizendo: vamos nos preparar para uma pescaria maravilhosa. Vamos nos preparar, entrega aquilo que para você não vale nada, para que eu possa fazer o sobrenatural acontecer. Sabe que nós precisamos entender que é nesse processo que o nosso nome muda. É nesse momento que saímos de Simão para Pedro. É no momento que falamos: quer saber, não dá mais para mim. É na hora que ele começa a fazer. Paulo olha para ele e diz: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Irmãos, me explica isso. Não tem explicação. O Senhor está querendo te chamar para esse tempo. Seja ousado, entregue quem você é, entregue seu coração, entregue suas ferramentas, entrega tudo que você está usando para tentar sobreviver no mar. Não está dando certo do seu jeito. Você quer viver algo maravilhoso, algo extraordinário? Volta para o raso. Não queira estar no fundo frustrado. Tem pessoas que preferem estar no fundo para dizer que está no fundo, mas no fundo está fraco o negócio. Está frustrado, está chateado. Porque a gente gosta de mostrar uma coisa que não é. O ser humano gosta de se colocar numa posição que não está. O Senhor está te chamando: volta para o raso. Volta para aprender de novo. Volta para poder sentar. Volta para poder voltar a amar, largar as ofensas. Volta para esse lugar de frustração. Porque até agora você não pescou nada. Mas eu quero profetizar. Eu quero profetizar que esse mito de ansiedade, esse mito de tentar tomar conta de tudo, esse mito de ter controle de todas as coisas, está caindo por terra, porque você está se preparando para a maior pesca da sua vida. Eu creio, irmão, e se eu fosse você, começava a crer também. Creia que vai começar a maior pesca da sua vida. Só que não será do jeito que você está querendo. Só que não será da forma que você espera. Pedro esperava de madrugada. Simão estava lá de madrugada. Porque já é o costume, já é a rotina. Nós estamos acostumados num padrão, numa forma. Já achamos que Deus tem que fazer só se for agora, na hora do culto. Não acreditamos que na volta para casa, quando chegarmos em casa, algo sobrenatural aconteceu. Não acreditamos, irmão, que enquanto estamos aqui, algo está se rompendo. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela: enquanto você está aqui, o Senhor está atraindo os peixes para o seu barco. Fala para o de trás: enquanto você está aqui, o mundo espiritual está agindo ao seu favor. Eu acho que você poderia vibrar mais, irmão, porque eu não posso fazer nada por você. A pessoa que está do seu lado, ela vai frustrar a sua expectativa. Deixa eu falar, você vai se chatear com alguma coisa? Mas chegou o tempo da gente começar a viver sobre a palavra de Jesus. E é nisso que nós vamos entrar agora. Como me preparar para a minha pesca milagrosa? Viva sobre a palavra de Jesus.
Vira para a pessoa que está atrás de você e fala para ela: tu precisa da palavra, irmão. Tu precisa da palavra de Jesus. Versículo 5 diz: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas eu amo quando entra o mais. Quando entra o mais, anula tudo que foi falado antes. Ele disse da frustração, ele disse que não tinha peixe, mas ele disse: mas pela sua palavra, sobre a tua palavra, eu vou voltar nesse lugar que um dia me machucou. Não, você não entendeu, era para você estar pulando da cadeira, irmão. Se você chegou hoje mal aqui, o Senhor está dizendo: pega o que te feriu, pega o que te machucou e volte, mas volte pela minha palavra. Vá sobre meu comando. Volta para esse lugar de frustração. Se teve relacionamento que te magoou, volta a confiar tudo de novo. Se algo está te atrapalhando, volta. Mas agora volta. E Pedro diz: eu volto, Jesus, mas agora eu volto pela sua palavra. Por cima da sua palavra. Irmão, sabe o que está faltando para muito cristão hoje? Viver andando sobre a palavra. Sabe o que você é capaz de fazer andando pela palavra, irmão? Você é capaz de fazer o sobrenatural acontecer. Você é capaz de ver algo se romper na sua vida pelo poder da palavra. E Pedro diz: pelo poder da sua palavra, só porque o Senhor está me dizendo, eu vou voltar. Mas eu não vou voltar sem nada, eu vou voltar com as minhas redes. Ela está lavada. Ela já está preparada. Eu não parei de fazer por causa de uma frustração. Eu não parei de usar a minha ferramenta. Eu estou deixando Jesus, ela preparadinha. Eu estava esperando esse momento acontecer na minha vida. Ei, deixa eu falar algo para você. Talvez o que você está esperando em 2024 vai se concretizar. Talvez, irmão, nem é em 2024. Talvez é agora. Dia 30 de novembro. Os céus se abrem e tua rede já está lavada. E você diz: Senhor, pela sua palavra eu volto. E eu vou lançar as minhas redes. Irmão, você quer viver algo milagroso? Viva sobre os comandos de Jesus. Você quer viver algo extraordinário na sua vida? Não vá com o seu braço, com a sua força. Da sua forma não pesca nada. Da forma da mulher samaritana, ela pegava água aqui e acabava aqui. As nossas formas nos limitam demais. As nossas formas nos frustram. Sabe o que acaba com a nossa pesca milagrosa? A nossa independência. Eu sou independente, pastora. Você é uma pessoa morta. É uma pessoa cheia de frustração, porque é independente, acha que trabalha e o dinheiro chega por causa de você. É quando você faz algo e que teve sucesso, acha que foi por causa de você. Quantos de nós não estamos muito frustrados porque nos tornamos tão maduros e independentes? Já viu uma criança, irmão? Eu falei esses dias agora atrás. Tá chegando o Natal, a criança já fez seu pedido e você, pai, que corra atrás de comprar. É assim ou não é? Ou é só lá em casa? Eu lembro dos meus filhos bem pequenininhos, eles falavam: mãe, eu quero uma boneca, mãe, eu quero uma bola. Não perguntava que dia que eu ia trabalhar, não perguntava como o dinheiro ia chegar. Mas a gente se torna tão independente e a gente pesca um peixe e acha que tá bom. Você não entendeu, eu não vou falar.
Você está recebendo algo tão mínimo, mas tu está tão satisfeito com o mínimo, que para mudar a sua mentalidade vai ser difícil demais. Você acha que o que Deus tem para você é só para você pagar suas contas e acabou. Aí quando você vê alguém desfrutando, você diz: para que isso tudo? Porque está na dependência de Deus. E quem está na dependência de Deus segue as ordens. E quem segue as ordens anda pela palavra. E quem anda pela palavra lança a rede. E a rede vem cheia de peixe. É por isso que a gente entra em crise. Porque o formato natural é você ir pescar com a força do seu braço, trazer aquilo que você consegue. E aí quando você vê um Simão se tornando Pedro, você fica, está dependendo muito de Deus. Já vi cristão falando isso. Você depende muito de Deus. E eu penso, dependerei de quem? Diz, minha filha, de quem? Já vi cristão dizendo, nossa, mas vocês ficam muito na igreja. Eu penso, eu prefiro ser habitolado bem do que... né? Eu prefiro estar fazendo as coisas para aquele que um dia me chamou e falou: larga suas redes, vai lá viver sua pesca milagrosa e depois você volta e deixa tudo para trás. E aí você vai ver, irmão, a gente não deixou pouca coisa não, irmão. O pastor está dizendo que quando você está na palavra, não é você que joga somente a rede no peixe, mas o peixe pula para dentro do seu barco. Eu me lembro que quando o Senhor pede o meu trabalho, eu digo: ok, Senhor, eu entrego o meu trabalho confiando que o meu marido continua com o dele. Jesus me enganou. Vocês não sabem como ele faz, tá? Para poder mexer com a nossa estrutura. Logo depois, meu marido fala: amor, Deus pediu o meu também. Aí eu fiz assim. Você não acha que depois que você vem para Jesus, você não sente vontade, depois que você larga tudo, você não sente vontade de fazer as velhas práticas? Eu senti muita. Porque teve momentos, e é isso que muito cristão não consegue entender. Assim que você vem para Jesus, a primeira coisa que Ele faz é suprir as suas necessidades, não é as suas vontades. E aí quando você vê Ele suprindo as suas necessidades, tu entra em crise. Porque você sempre viveu uma vida para suprir as suas vontades. Muitos momentos que eu tinha a minha necessidade suprida, eu falava para Ele: eu acho que é melhor eu voltar. Por quê? Porque o mundo ensina você a ostentar. Então você quer alimentar as suas vontades. Então quando você vê Deus suprir a sua necessidade, você entra em crise. Porque você diz: você não me chamou, Jesus? E por que ao invés de me trazer picanha, o Senhor me trouxe frango? Porque eu sempre supri a minha necessidade, a minha vontade, com a picanha, com o contrafilé. E aí Jesus diz para você: meu filho, calma. Você acabou de começar o processo. Aceita o peitinho de frango. E você diz: não, peito de frango não, porque você está acostumado a ostentar. É por isso que muitos cristãos, ainda dentro da igreja, vivem debaixo dessa ostentação e está sempre dividido. Eu não consigo entregar tudo, eu só vou entregar uma parte. Porque se eu entregar tudo, eu vou passar necessidade. Mas ele inverteu. Ele não está falando sobre a necessidade. Ele está querendo dizer que vai ter que deixar as suas vontades. E aí eu preciso parar para me analisar. Eu preciso ir de fato pela palavra. Será que eu estou indo pela palavra? Ou será que eu estou indo pela força do meu braço? Você quer ver uma característica se você está indo pela força do seu braço ou pela palavra? Analise suas redes. Sua rede está vazia, tem alguma coisa errada. Se a sua rede está vazia, se analise.
Se você está cansado demais, se avalie. Irmão, deixa eu falar algo para você. Quando Jesus te chama, você está andando e trabalhando com quem te chamou. Como pode um cristão estar tão cansado para servir a Deus? Mas eu não vou me aprofundar não, que isso é coisa de domingo. A ansiedade me faz trabalhar mais do que eu preciso. A ansiedade me faz trabalhar dizendo que é Deus que está me dando. E aí quando chega o dia de servir ao Senhor, eu não consigo entender o que é o Shabá, o descanso sabático. Deixa eu falar algo para você. Continue me amando. Suas redes estão vazias? Se analise. Se Jesus já entrou na sua vida, se avalie. Está cansado demais? Se avalie. Está ansioso? Se avalie. Quando você vai pela palavra, irmão, o chamado fica leve. Deixa eu te falar algo. É gostoso demais andar com Jesus. É um luxo, como diz o nosso amigo pastor Elias. Deixa eu falar algo para você, irmão. Não tem como você dividir uma vida secular com uma vida espiritual. Você só reproduz aqui o que você já é na sua vida secular. Você não sai daqui e faz, agora me tornei o natural. Irmão, se alguém te dá um beliscão aí, você vai sentir dor. Por quê? Porque aqui dentro, mesmo falando de algo espiritual, você continua sendo natural. Não tem como dividir. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala, não fica com essa cara de assustado, não. Só anda pela palavra. Viva pela palavra. É por isso que aquele louvor diz, quem já pisou nos santos dos santos. Em outro lugar não sabe viver. Sabe por quê, irmão? É um lugar de dependência. Santo dos santos, para aquela época lá atrás, era entrar no lugar reservado. Agora não. Agora o seu lugar que você está sentado pode ser o santo dos santos. Agora o lugar que você vive, o lugar que você mora, o lugar que você trabalha, o lugar que você habita, o seu corpo vive. É por isso que o Romanos diz, agora vocês não são mais escravos, agora vocês são filhos. Porque quem é filho tem hábito, quem tem hábito tem habitat. Tem casa, irmão, tem fundação, tem um estilo de vida diferente. Como pode ser cristão, mas não andar pela palavra? Vai andar de rede vazia. E vai se incomodar com a rede que encher. Eu vou precisar matar, hein? Esse pessoal que está enchendo a rede aí, que é isso? Como que a pessoa consegue pescar? Está com o barco do meu lado. Ele lança a rede e pesca. E eu não. Por quê? Porque não adianta, né? Por um passe de mágica, por uma escolha. Ou eu vivo pela palavra, ou eu vivo de acordo com os padrões do mundo. E o padrão do mundo é, vai lá, se esforça, a ponto de perder a sua vida. E no fim você acha que tem muito, mas no final você não tem nada. Eu quero profetizar sobre sua vida. Eu quero profetizar que ainda esse ano você vai viver algo milagroso em todos os aspectos da sua vida. Sua casa, seus filhos, suas finanças, sua família, todas as áreas da sua vida irão se romper para viver uma pesca milagrosa em o nome de Jesus. Nós já estamos acabando. Você me dá mais 5 minutos? Você me dá mesmo? Quem me dá mais 5 minutos? Vou fazer igual o pastor, hein? Já estou aqui com mais de 2 horas. É porque a pessoa de férias, irmão, é assim. A pessoa de férias se deixar, entendeu? Vai até o outro dia. Como me preparar para a minha pesca milagrosa? Agora, irmão, eu queria que você desse bastante glória a Deus. Chacoalhasse a pessoa que está do seu lado e falasse para ela, chegamos ao ponto mais importante da ministração. Chacoalha mesmo, irmão. Acorda essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, chegamos ao momento mais importante. Para eu me preparar para a minha pesca milagrosa, eu preciso cuidar da sustentação das minhas redes. Vou falar de novo para você celebrar, porque isso é uma verdade. Ô glória, e ela nos liberta. Cuide da sustentação das suas redes. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, tu tem rede. Tu
Tu acha que não tem, mas tu tem uma rede aí. Presta atenção, a palavra diz no versículo 6 e 7. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhe as redes. Esse é o grande problema. Jesus estava pedindo para Pedro viver a pesca milagrosa da vida dele, mas não era para as redes se romper. Se eu não cuido da sustentação, como Deus confiará tantas coisas se vazará das nossas mãos? Só que eles não pararam por aí. Na hora que eles viram a rede se romper, eles fizeram sinal. Desesperados. Companheiros, vocês estão pescando também, mas eu acho que vocês podem vir aqui e vir me ajudar. E quando eles chegaram, eles começaram a encher os outros barcos, o deles, porque o peixe não parava, irmãos. Era tanto peixe que quase que o barco veio a pique. Você faz ideia de tamanha bênção que estava acontecendo naquele momento? Só que não adianta a pesca acontecer e as redes se romperem. O grande dilema da nossa vida é esse. Eu quero muito, Senhor. Eu quero que o Senhor faça o sobrenatural. Enche o meu barco, mas as suas redes estão rompendo. Deus sabe que se a sua rede for romper, Ele não vai te dar. Pedro precisou ter uma experiência de que a partir dali ele teria que pescar homens. Porque a rede dele não estava sustentando. E aí eu pergunto a você, será que você está preparado para receber aquilo que você deseja? Você está lá na oração todos os dias, Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Os crentes da Noninho, me dá, será que nós estamos preparados para tamanha glória? Sabe o que as pessoas na igreja falam para mim? Algumas chegam muito carinhosamente, falam: pastora, eu fico olhando como a igreja ainda não explodiu, a ponto dessa vizinhança não conhecer a seiva. Eu falei, porque os líderes precisam se capacitar para receber. Não tem como Deus lotar a igreja se sabe que as pessoas não serão cuidadas. Eu preciso viver um processo. Será que eu estou pronto para receber? A gente tem que fazer a pergunta, será que eu já estou no tempo de maturidade de viver isso? Só que se você não cuida da sua rede de sustentação, nada vai avante. Pastora, mas que rede é essa que eu preciso cuidar? Como é que está a sua casa, hein? Sabe qual é a sua rede de sustentação? Para eu estar aqui hoje ministrando, lançando as minhas redes, eu preciso que o meu marido esteja comigo. Eu preciso que meus filhos estejam sentadinhos aqui ouvindo a palavra. Porque não adianta eu pregar de algo que eu não vivo. Não adianta eu querer ensinar de algo que não faz parte do meu cotidiano. Não adianta eu falar que sou algo, se lá dentro Deus sabe que não somos. De que eu não sou, de que você não é. Como é que está seu casamento? Como é que está a sua rede de sustentação? Como é que está o seu caráter? É a sua rede de sustentação. Você pode chegar a lugares com muita pesca, mas se não tiver caráter, como é que está a sua maturidade? É a sua rede de sustentação. Quem é você quando falam que você não gosta? Quem é você quando tentam te ensinar? Quem é você quando te ofendem? É a sua rede de sustentação. Para que a gente possa estar 10 anos aqui no ministério, eu precisei passar como Pedro por todas essas áreas. Teve momentos que eu precisei perdoar. Teve momentos que eu falava. E sabe o que Deus me ensinou? Você não precisa se justificar. A minha rede de sustentação precisou ser trabalhada. A gente quer muito, a gente deseja demais, mas desejar não é o suficiente. Como é que está a sua rede de sustentação?
no que diz as suas amizades. Infelizmente, se você não permitir ele tratar, nada vai acontecer. A gente quer avançar para um novo nível levando tudo que é velho. A gente quer chegar numa outra estação, a gente quer viver milagres, mas a gente não quer trabalhar a nossa rede de sustentação. Sabe quantas pessoas eu perdi para estar aqui? Muitas. Sabe quantas pessoas eu ganhei? Muitas. Porque a vida não está relacionada ao que eu quero, mas a minha vida está relacionada à vontade do Senhor. Que nível de pesca você quer? Você quer uma pesca medíocre? Continue do jeito que você está. Agora, você quer uma pesca milagrosa? Você vai ter que cuidar da sua rede. A sua rede que conecta o seu dia a dia, a sua vida. Você vai ter que vigiar as rodas de conversa. Você vai ter que vigiar o que você assiste. Sabe que eu estava conversando esses dias que eu fico a semana inteira na igreja com uma pessoa? Você vai precisar entender que a sua rede de sustentação fala que enquanto está todo mundo dormindo, você está acordado, fazendo o que ninguém quer fazer. Enquanto todo mundo está indo para festas, você decide ficar. Porque você chegou no nível onde você não escolhe mais o que é bom e ruim, você escolhe entre o bom e o extraordinário. Para você viver algo como uma pesca milagrosa, você vai ter que sacrificar muita coisa. Jesus estava dizendo para ele: Pedro, eu amo você. Você vai se tornar algo grandioso. Você está vivendo agora, você não tem nada para deixar, Pedro. Eu estou te chamando para me seguir, mas você está diante de uma pesca milagrosa. O que você vai querer? O presente ou aquele que te presenteia? Quem você vai escolher? Jesus não pede para ele seguir sem nada. Jesus primeiro entrega algo para ele sacrificar. Ele precisou entregar todos os peixes. Eu imagino Pedro dizendo: nossa, eu nunca fui tão bem sucedido, Jesus. Mas entre os peixes e o Senhor, eu prefiro largar tudo. Eu prefiro deixar tudo para trás. Eu prefiro abrir mão de tudo para viver algo mais milagroso. Que não é somente pescar peixe, mas é ser pescado pelo Senhor todos os dias. Que é sobre ser alcançado por Ele a cada segundo, a cada minuto. É por isso que as pessoas não conseguem entender e quando escutam um conselho, acham que a gente está querendo destruir os planos, mas não. A gente está dizendo: se você quer seguir como nós seguimos, você vai ter que deixar. Você vai ter que cuidar. Aquilo que você passa panos grossos, sabe aquele pano grosso por cima, fingindo que nada está acontecendo. Eu estava falando com meu marido agora, antes de vir à igreja. Eu tenho pego uma maratona com os meus filhos, a ponto deles ficarem com raiva de mim, ficarem chateados comigo. Eu falei para o meu marido: sabe o que acontece, amor? Os pais hoje querem ficar bem com os filhos e não estão vendo quando deixa fazer o que querem, enquanto eles estão prejudicando eles. Porque a gente não quer perder a amizade deles. Irmãos, se você é pai e mãe e você dá tudo e seu filho não está fazendo o que deveria, então continue no processo que você está. Mas quantos pais eles vão preferir a amizade? Não caia nessa cilada. Cuide das suas redes. Fica de olho na sustentação da sua casa. Preste atenção naquilo que Deus vai fazer. Vai ter coisas que Deus vai falar para você, infelizmente isso não cabe no próximo processo. É eu ou é essas coisas que você está escolhendo? E você vai ter que deixar. E deixa eu te dar uma notícia. Não fica triste comigo não. O que você tem que deixar é bom. Deixar o que é ruim é fácil demais. Chega uma hora que você tem que deixar o que é bom. Dói, Brenner. Dói dentro, porque o Senhor começa a mudar os planos do seu final de ano. O Senhor começa a mudar os planos de reuniões que você faz.
O Senhor começa a mudar coisas que você olha e diz assim, mas o ano passado eu fiz. E o Senhor diz para você, esse ano não cabe mais. Kelly, você queimou suas carroças. Agora é hora de você ir. E você ainda tenta se apegar. Você diz, mas será que eu não estou sendo tão frio? O Senhor está dizendo, não. Cuide da sua rede de sustentação. Invista o seu tempo. Jesus mostra isso para Pedro. E na prova ele vê as suas redes se romperem. Aquilo que seria para ele viver, ele começa a ver, ele tem que passar para alguém. Mas eu, como pescador, queria tantos peixes. Agora como eu teria condições? Olha essa pesca. E ele começa a dar aquilo que seria dele. Sabe o que acontece? Aquilo que você não sustenta vai para alguém. Vai para alguém que está do seu lado. Você vai ter que tolerar ver uma outra pessoa recebendo aquilo que você não sustentou. E você vai dizer, pastora, mas eu estou aqui há anos na igreja. E você vai ver de repente alguém chegando com pouco tempo, Deus fazendo algo tão grande, porque as redes já estão sustentadas. E daqui a pouco vai começar a enviar para um lugar, para outro. E quando você olhar para você, você diz, eu sempre tive a oportunidade de fazer, mas eu deixei passar. Por quê? Porque o reino não para por causa de você. Quando você não quer fazer, tem um barco do lado esperando. Quando você não quer pagar o preço de fazer antes de ir para o mar, o que deveria ter sido feito em terra, tem muita gente querendo ir ao mar. Tem muitas pessoas querendo dizer, eu quero muito ir para lá, eu quero ir para tantos lugares, pastora. Eu creio que Deus tem um chamado para mim lá na Coreia. Amém, mas se você não faz aqui, o teu barco, a tua rede vai ter problemas lá. Quando chega lá, a rede arrebenta. Porque a sustentação Deus faz em terra. A sustentação Deus faz é na casa que você serve, todo culto. Aquele culto que você diz assim, mais um, mas é mais um, Senhor, para o meu crescimento. É mais um para a sua glória. Eu poderia ter ficado em casa dormindo, mas eu acredito. Eu acredito que minhas redes estão sendo trabalhadas, sustentadas, para na hora que o pastor olhar para mim e falar, vai lá, lance suas redes naquele lugar, porque chegou a hora da pesca maravilhosa. Você vai dizer, eu estou firme, eu estou forte, eu consigo ir, porque eu estou trabalhando. E por último, e eu fecho aqui, essa noite tão profética, que não me dá vontade de parar de falar da palavra. Para eu preparar minha pesca, escute, guarde e pratique. O aprimoramento das suas ferramentas importam. Nós temos uma mentalidade de achar que do jeito que tá bom. E Deus aceita. Deus aceita, irmão. Mas se Deus sabe que você tem capacidade de mais, Ele vai esperar mais de você. É terrível você ouvir isso de Deus. Porque à medida que você chega despreparado. Você chega imaturo. Mas quando você começa a viver um relacionamento com Jesus, Ele diz, tem mais. Eu sinto que tem mais coisa para sair daí. É por isso que quando você observa Deus entregando talento para uma pessoa, daqui a pouco ela está com 10. Você diz, como é que essa pessoa prega, canta, está na recepção, está lavando o banheiro, tá? Porque ela pega o que ela recebeu e aprimora. E por que você vê pessoas que recebem algo e parece que a fonte seca? Porque ela não entendeu que depois que você está diante da presença, você é capacitado por Ele. Quando você mina a força de Jesus, a sua fonte seca. Vou falar mais claro, mas o versículo já diz muito. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor,
ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro viveu uma pesca maravilhosa, mas estava pedindo para Jesus sair de cena. Por quê? Porque quando Jesus sair de cena, eu não tenho compromisso, eu não preciso ter. Eu não preciso ter compromisso de colocar minha habilidade, o dom que recebi em jogo. Mas quando eu estou com Jesus, Ele nos mostra que você tem algo muito especial aí. Está sentado por quê? E essa voz? E esse dom que você tem aí? O que você está fazendo com esse dom? Observa como é que a gente quer fazer uma pesca milagrosa, mas a gente não está querendo aprimorar aquilo que Ele já nos entregou. Se eu vou falar em modo geral, igreja, tem pastores, tem mestres, tem missionários, tem evangelistas, tem apóstolos no nosso meio, mas prefere viver uma vida inteira pedindo para Jesus se ausentar para não botar em prática aquilo que Ele deu. Porque vai exigir compromisso, porque vai exigir aprimoramento. Vai chegar uma hora que o louvor vai ter que parar e dizer assim: isso coube até aqui, daqui para lá não dá mais. O que vamos fazer? Vai exigir estudo, vai exigir estratégia. E isso custa muito, então é melhor a gente falar: Jesus, se ausente-se de mim. Melhor o Senhor se ausentar, porque eu sou um homem pecador. E a gente começa a se vitimizar, dizendo: eu acho que eu não sou capaz. Tu sabe que é, você só não quer. Vai exigir você sentar para analisar, fazer estratégia. Irmãos, eu sento com o pastor Diego, pastor da igreja aqui de vocês, meu. Eu fico vendo ele sentando e analisando como igreja pode economizar. Vocês já viram um pastor com essa mentalidade, irmão? Eu nunca vi. Como é que a igreja pode ser beneficiada e não sair recurso que não deveria sair? Então vamos colocar uma iluminação solar, pá. A gente não tem uma mentalidade que o pastor deveria só pregar? É isso ou não é? A gente pode estar com o ambiente todo caído, mas o importante é o pastor estar pregando. Mas o pastor sabe a raiz apostólica que ele está carregando. Ele entendeu que as vestimentas estão mudando. E quando você recebe uma autoridade, vem com ela a responsabilidade. Isso significa que se você não fizer, você vai ser cobrado. Quantos de nós não estamos preferindo viver uma vida miserável fora da presença de Deus, fora da vontade, porque a gente não quer abrir mão para se permitir ser gasto? Porque eles vão precisar, um exemplo, ou vão entender que não é sobre só ter uma unção. Vai chegar uma hora que o Senhor vai falar para mim: eu preciso de uma aula de canto. Eu vou precisar do curso para aprender o teclado, para aprender a guitarra. Se eu quero muito pregar, eu preciso fazer um curso de oratória. Irmão, isso é aprimoramento. Isso é você pegar a ferramenta que Deus está te entregando. Se eu estou em qualquer área da igreja, eu preciso me aprimorar para a pesca que virá. Quando eu não me coloco nessa posição, eu prejudico o corpo. Se eu prejudico o corpo, eu prejudico o reino. E aí eu pergunto a você: será que não é por isso que você vive frustrado? Será que não é por isso que você está satisfeito com uma pesca medíocre? Uma vida básica? Só que não é. Eu creio que se o Senhor te trouxe nessa noite, irmão, Ele está pegando e levantando improváveis. Improváveis, assim como Pedro. Você pode até pensar aí no seu lugar, mas eu acho que se eu voltar para onde eu estava era melhor. E o Senhor está dizendo: não, não. Você não foi feito para desistir. Eu quero profetizar na sua vida. A sua visão vai abrir a ponto de você conseguir já ver, sentir o cheiro da chuva, já começar a captar o momento da pesca milagrosa. E Ele vai te capacitar como nunca antes. Ele vai te capacitar como nunca antes.
conversando com a pastora Carol hoje pela manhã. E ela disse de algo que Deus está fazendo muito forte na vida dela em relação a algumas línguas. E eu falei, faz todo sentido. Ore, peça a Deus para ser intencional no que você está fazendo. Porque se somos uma igreja americana, irmão, desculpa, já era para você dominar a língua. E aí você diz, pastora, mas e você? Eu estou na minha luta, irmão. E cada um vai na sua dificuldade. Deus está me chamando para ir para um outro lugar. Primeira coisa que tem que fazer, comer o que lá come. Já parou para analisar? Deus tem algo para me chamar para o lugar X. O que você está fazendo aqui que está aprimorando o que Ele vai fazer lá? O que você está fazendo aqui que Deus está chamando para fazer aqui? Sabe o que vai acontecer aqui na Save, irmão? Nós teremos cultos em português, em inglês, em espanhol. Eu vou falar de novo só para a gente pegar essa visão que a gente ainda não consegue ver, é difícil. Mas terá horários de cultos que funcionarão todas as línguas. E quem vai fazer é você. Se você não se colocar à disposição de aprimorar suas ferramentas, você vai prejudicar o corpo. Então nós precisamos nos focar. O que eu estou disposto a fazer? A gente acha que o melhor dia para se iniciar a fazer algo é segunda-feira, dieta. E a gente acha que as melhores promessas estão sempre para o dia 1º de janeiro. Só que eu gostaria que você fizesse um comprometimento com Jesus hoje. Eu gostaria que você fizesse algo que você nunca fez. Talvez você vai selar com semente. Talvez você vai selar tirando algo e dando. Não sei. Cada um vai fazer do jeito que deve, de acordo com o que está no seu coração. Mas hoje eu queria convocar você. O que você está disposto a entregar para poder viver o sobrenatural de Deus? Pode ficar de pé no seu lugar? E eu gostaria de chamar para uma oração mais sincera que você puder. Uma oração mais verdadeira, sabe? A ponto de dizer, Senhor, até hoje eu não quis nada. Mas a partir de hoje eu me comprometo contigo. A partir de hoje, Senhor, eu quero fazer algo diferente. Eu quero viver diferente. Eu quero viver a minha pesca milagrosa. Eu quero, Senhor, ser algo diferente do que eu fui todos esses anos. 2024 está às portas. É hora de você ser sincerão com Deus mesmo, sabe? Fala para Ele assim, eu estou disposto, Senhor, a não me escorar mais nas frustrações, a não me escorar mais nas ofensas, a não me escorar mais no meu achismo, para que o Senhor possa quebrar a minha forma, me fazer enxergar a pesca que não aconteceu agora, mas que amanhã ela já está chegando. Irmão, você tem consciência que a tua oração está te preparando para a pesca de manhã? Essa noite vai passar e pela manhã tem algo te esperando, mas o que você está disposto a entregar hoje? Será que você está disposto a entregar as suas vontades? Então eu vou dar 1 minuto para você. Faça a oração mais ousada que você já fez na sua vida.
estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo, colhendo as suas lágrimas. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Ele vai, Ele vai. Quem mandou largar a rede? Filho, eu vou te honrar. Chegou um novo tempo, uma nova estação. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Volte para o mar alto. É no lugar. Quem mandou largar a rede? Filho, eu vou te honrar. Chegou o tempo da dupla honra. Chegou o tempo de sermos ousados. A gente está esperando cultos aonde Ele vai nos entregar e de repente Ele nos surpreende pedindo. São encontros de 2024 que o Senhor vai nos chamar, mas vai nos chamar para entregar. Ele vai chamar dizendo: não importa o quão bom você está se tornando, eu preciso te chamar para uma desconstrução. Não importa o quanto você está evoluindo, eu vou te chamar para um tempo de intimidade, de transformação. Você só vai pescar alguém, você só vai pescar uma vida quando você se tornar um pescador de homens. Enquanto você está sendo um pescador com as suas habilidades, você vai se frustrar, Pedro. É um novo tempo, é uma nova estação, mas vai ter dor, vai ter entrega. Você vai ter que deixar algo. Você não consegue mais passar daqui para lá com o que você está nas mãos. Tem algo muito grande, mas você vai precisar deixar. Você não consegue receber nada maior enquanto tem algo ocupando a sua mão. Obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Nós queremos construir a nossa vida no Senhor. Nós queremos que o Senhor seja o nosso fundamento. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa rede de sustentação, Senhor? Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa base, Senhor? Nos volta para esse lugar. Nos volta para esse lugar de intimidade, onde queremos reorganizar, cuidar das áreas da nossa vida, ser verdade, Jesus.
para que aí sim possamos ser enviados, para que possamos, Senhor, ser enviados. Nos ajuda, Senhor. Sair daqui, eu não quero. Sair daqui, me deixa morar. Que a graça do Senhor repouse sobre você. E esse final de semana seja o melhor final de semana da sua vida. Que Deus abençoe o seu retorno para o seu lar. Vá em paz. Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém?